Mateus 5,14. Como eu falei, foi no outro, né? Estou olhando aqui com o versículo errado. O sal foi o 13, o 14 é a luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Grato, meu Deus, pela saúde, paz e alegria, disposição de estarmos na tua casa e todo o teu povo. Que a tua bênção esteja sobre cada um, meu Deus, e o teu Santo Espírito, falando no coração de cada um dos teus fiéis. Essas bênçãos imploramos em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A gente começa a ver os versículos que falam de luz, tem tanto que teve que deixar de lado, mesmo assim colocar abaixo, está falando, isso aqui tem que colocar, isso aqui tem que colocar, então tem que falar rápido também, para dar tempo, né? Mais ou menos num tempo favorável. Outra coisa é que a gente, quando escreve, tem que fazer uma revisão do que escreveu. Mas eu escrevi, não, eu acho que eu escrevi certo. Aí, hoje que eu fui revisão agora, eu já vi que estava tinha muitas coisas que estava a revisar, mas eu falei, não, tudo bem, a gente dá um jeito dali. Não precisa imprimir outro. Então, como eu falei, luz do mundo, eu sou. Sempre digo, quando eu analiso qualquer coisa e falo de coisa bíblica, eu estou pensando em mim. É evidentemente que a gente se entristece com os outros, como esse último versículo que leu, Salmo 119 e 136. Os meus olhos enchem de lágrimas por ver que eles não me obedecem, especialmente aos familiares, né? É uma tristeza, mas quando eu leio, tem que ler pensando em mim, certo? E se serve para os outros, ótimo. Nós sabemos que a boca fala o que quer, mas o ouvido nem sempre tem escolha, né? Você às vezes está falando que não tem escolha para ouvir. Nem sempre tem. Às vezes tem, às vezes não. Na televisão, por exemplo, não quer, você desliga ou muda de canal. Mas em alguns locais você não tem escolha. Tem que ouvir. Eu posso dizer o que me interessa para atingir um objetivo desejado. Posso dizer que me sinto como uma luz no mundo. Posso dizer uma coisa ou outra porque fui direcionado pelo Espírito Santo. Eu posso dizer que eu estou falando porque eu fui direcionado pelo Espírito Santo. A boca é minha, né? Eu posso falar tudo isso. Até sem medir consequência das minhas palavras, como se não tivesse de prestar conta delas. Mateus 12, 36 diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Muitos falam, foi por Deus, eu venho aqui por Deus, Deus me colocou ali, mas não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se usa em vão, é uma palavra ociosa. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não escaparemos. Hebreus 4:13. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. De que toda energia tem uma fonte que a alimenta. A energia solar, a fonte é o sol. A energia hidrelétrica, a fonte é a água. A energia atômica, a fonte é o urânio. E a energia do físico, né? Já tem o açúcar e a energia, não pode exagerar, né? Hoje em dia fala, elimine açúcar, mas, lógico, açúcar é importante. Vários energéticos, né? Nós temos, energia do corpo.
A nossa energia pode, para sermos luz no mundo, é Jesus Cristo. Ele diz ele diz, eu sou a luz do mundo, né? Que é João 8:12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E sem ele nada podemos fazer. Ele é a nossa luz e dele dependemos tudo. Isso está em João 15:5. O binóculo para vermos a luz é andarmos com a luz, que é Cristo. Então ele é a luz e ele nos faz ver esta luz. Lá no Salmos 36, versículo 9. 36, versículo 9. É que eu estou falando o versículo rapidinho por causa do tempo. Mas esse aqui é 36:9. Tanto é que a maioria dele já está escrito aqui. Né? Salmo 36:9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Se não estivermos na luz dele, não veremos a luz. Quem está nas trevas vê sempre trevas. E ainda no Salmo 97:11, a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. É evidente que muitas coisas entristecem o ser humano, nós mesmos cristãos. Mas dentro de nós tem uma alegria constante, que é Jesus Cristo. Mesmo chorando, lamentando o que está acontecendo, como no versículo, né? Os olhos enchem de lágrimas, porque um filho, um irmão, um parente, não obedece, às vezes se declara ateu, então é uma tristeza muito grande. Mas dentro de nós, não podemos fazer nada, a nossa alegria em Cristo permanece. O justo de coração semeia a luz através dos olhos, vendo a necessidade e indo em socorro. Não pode ser igual ao outro, não. Eu vou orar aqui para você e ali na frente você vai receber a bênção. Assim é fácil, né? Eu conheço uma pessoa que resolve o problema de cada um, mas sempre pedindo para o outro, né? Ô José, vai lá falar com o Antônio que ele está necessitando, ajuda ele lá. Aí é fácil resolver. É o bonzinho, resolve o problema de todo mundo. Mas... Mateus 26:22 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. Então, para aquele que tem que acompanhar todos os versículos, tem que seguir o que diz Atos 17:11, né? Examinando se as coisas eram assim. Então, é Mateus 22, 6:22, Mateus 6:22. Tem um versículo de João, isso não pôs na Bíblia, isso aqui tem que abrir, João 1, vários versículos lá de luz. Todas as afirmações de Cristo como Deus estão no livro de João. Porque é onde ele é apresentado como Deus, como Filho de Deus. João 4:5 diz. João 4:5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. 7:8. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. O homem sem salvação odeia tudo que lembra Cristo. Em qualquer questão, ele critica a religião. Aí, ouvindo o pastor Vitor Ferreira, ele defendendo a comemoração do Natal, porque tem algumas pessoas que, não, nada a ver Natal, Cristo não nasceu dia 25. Dia 25 era comemorado o dia do Deus Sol e tal. Era o Deus Sol, mas agora não é mais, agora é Jesus Cristo. O pior é se ele fosse Jesus Cristo, ele passasse para dia do Sol, aí que seria ruim. Mas se passou do ruim para o bom, ótimo. Então se faz para comemorar o nosso Salvador. Não importa se foi 25, 23, 19, 18, isso não importa. Mas é o dia dedicado a comemorar. Ainda houve a mudança do ruim para o bom. Mas o que acontece? No mundo alheio a Cristo, ele sempre procura criticar tudo aquilo que lembra a Cristo. Lembra o Cristo, então vamos dizer que está errado. Isso aí não dá certo, isso está errado. Não, se lembra o Cristo, vale. Mas para o mundo não. Lembra o Cristo, é igual lá, as turmas aí que proíbem falar de Cristo, falar que em Deus, em Cristo. Lembrou de Deus e Cristo, eles criticam. Mesmo estando fora do contexto. Mesmo a religião estando fora do contexto, as pessoas que você está discutindo algum assunto, pode ser de esporte, ciência, política ou qualquer outra coisa, como eles não têm argumento, ficaram sem argumento e já criticam a religião. Coloca a religião totalmente fora de contexto. Mas porque a sua religião não tem nada a ver, nós estamos falando de política, nós estamos falando de religião, de ciência, nós estamos falando de esporte, mas eles não têm argumento e jogam a religião no meio. Porque religião lembra Cristo, então vão criticar as coisas que lembram Cristo. João 3,19. João 3,19 e 20. João 3,19 e 20. Ainda bem que aqui são pessoas que abrem a Bíblia rapidinho, né? João 3,19 e 20. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Em Efésios 5,8 também diz, porque noutro tempo eres trevas. Efésios 5,8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A luz mostra tudo, por isso se diz, é difícil enganar quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento, se a pessoa conhece bem daquele assunto, é difícil enganar ele. Agora, se a pessoa não tem, né? O saber é a luz do conhecimento. Quem não tem conhecimento é como quem vive na escuridão. Por isso, o caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabe em que tropeçam. Isso é Provérbios 4,19. Quem fala a verdade proclama a luz. Quem fala engano ensina a escuridão. Deixai-os, são condutores cegos. Cego, Cristo falando, né? Deixai-os, são condutores cegos. Que é Mateus 15, 14.
Mateus 15:14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Lá não tem diante de Deus, mas foi José, foi Joaquim, foi tal que me ensinou isso, que tinha que fazer assim. Para Deus não tem justificativa. Se o seu guia foi cego, paciência. Você deve ter conhecimento. Por isso que a Bíblia fala muito sobre ter conhecimento da palavra de Deus. João 5,39, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não diz que a palavra é do apóstolo, não, a palavra é de Deus. Quando o profeta fala, quando o apóstolo fala da palavra de Deus. Então, examinar a Escritura que fala de Deus e fala da salvação. Um pregador disse que as igrejas pregam... de vez em quando eu fico ouvindo alguns pregadores de internet aí, só para ver, para ter conhecimento do que ele está falando. Tem um aqui do famoso também. Talvez seja o mais famoso. Dizem para muitos aí que é o maior pregador do Brasil na atualidade. Mas esse aqui é outro. Esse aqui nunca tinha visto, não sei quem é. Então ele diz, se as igrejas pregam heresias, falando para o povo se preparar para a volta de Cristo. Ele diz que é heresia. Como se preparar se ninguém sabe a hora? Então ele fala, o culto aqui começou às 19 horas. As pessoas se prepararam para este horário. Aí ele leu Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como que a igreja ensina a preparar, se você não sabe o dia nem a hora? Condutores cegos, né? Se percebe que esta pessoa não tem a luz do conhecimento a esse respeito. Segundo Deus, o dia de se preparar é hoje. E a hora de se preparar é agora. Amós 4:12, Deus falou, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se esse encontrar com o teu Deus foi na vinda de Cristo, a primeira, mais de 600 anos antes foi dita essas palavras. Se é na segunda vinda de Cristo, mais de 2.600 anos depois. Então, é aquela coisa mente só humana, né? Eu tenho que preparar é para domingo às 10 horas da manhã. Se eu não sei que é às 10 horas, então não posso me preparar. Mas eu tenho que trabalhar, levar a minha vida como se Cristo viesse daqui a 200 anos. Trabalhar, cuidar das coisas do pão de cada dia, mas sempre esperando Ele hoje. Então o crente tem que esperar Ele hoje. Mas nem por isso fazer como... Não vou comprar apartamento não, Cristo está voltando. Pô, espera aí. Na sua vida secular, Ele vai voltar daqui a 200 anos. Mas, pela sua fé, você espera Ele hoje. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a maioria das pessoas não tem essa luz do conhecimento. Joga com as palavras e o significado delas. É o semantismo, né? Para convencer os ouvintes. Na visão do conhecimento científico, a escuridão não existe, porque não se pode alterar a escuridão, para mais nem para menos. O que podemos alterar é a intensidade da luz. Logo, a escuridão é falta de luz. Aumenta a luz, diminui a escuridão. No dia eterno não haverá escuridão.
Então você pode dizer, mas no céu lá com Cristo, de dia e de noite estaremos na sua presença. Não, isso aí está errado. Lá não tem noite. Por todo dia estaremos na sua presença. Lá não tem noite, a escuridão não existe. A noite é eterna. Até falando sobre o Satanás, que ele era o anjo-luz, que nas manhãs, estrela da alva, né? Logo cedo ele levantava para ele se preparava para o louvor. Mas logo cedo, mas no dia à noite, como é que tem logo cedo? O dia é sempre dia. É luz eternamente. Apocalipse 21, 23. Apocalipse 21, 23. Esse é o mais fácil porque é o último livro da Bíblia, né? A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí logo no 22, 5 também diz, ó, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Quem está esperando levantar cedinho, né? Lá no céu. Lá é sempre cedo. Se eu sou luz, tenho a responsabilidade de transmitir a verdade. A mentira, apesar de ser o oposto da verdade, ela existe de forma abstrata. A pessoa pode mentir uma ou duas vezes e pode ser daqueles que não têm a luz da verdade. Mente a vida inteira. Quanto a este, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Tem gente que mente até por brincadeira, né? Diz Apocalipse, aí que já está em Apocalipse 21, né? Quem não fechou o Apocalipse 21, continua 21:8, lá no final. Coloquei só o final. Só. Entre outras coisas, fala, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no fogo que arde com fogo. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda vinda. Aí fala lago como fogo, aí não dá. No lago de fogo, que é a segunda vinda. Entre as pessoas educadas, enquanto a discussão está em nível civilizado, que mesmo sendo educado, quando a civilização perde, ele passa do limite, já não trata com tanta educação. Não se diz que o outro mentiu, mas que ele faltou com a verdade. Quer dizer, você faltou com a verdade. Quer dizer, mentiu mesmo. Assim também quem ensina algo contrário à verdade bíblica não está mentindo, ele está faltando com a verdade, porque para ele é a verdade. São como condutores cegos, como eu já li antes. É aqui que eu falei desse pregador famoso hoje. Para muita gente, ele é o melhor pregador da atualidade. Inclusive, eu ouvi de um outro pastor, outro pregador que eu considero, tenho muita admiração por ele, é um homem de Deus mesmo, e ele citou esse aqui. Realmente, nada contra as pregações dele, não. Estou falando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente ele tem pregações excelentes.
Mas só que a teologia dele, a escatologia dele, é totalmente diversa da nossa. Então eu fui ver uma palestra dele aí que não deu para aguentar. Porque ele, além de ser, como bom presbiteriano, ele é arminianista, ele é amilenista também. Amilenista. Então, vai, todos, aí o versículo, não pode ser assim, porque aqui diz que a mente dele é amilenista. Amilenista é o seguinte, para ele não existe um ano literal, não existe isso. Não existe esse ano milenar. Então, ele procura o versículo e procura encaixar dentro do que ele crê. Como a maioria das pessoas são assim. Fica catando na Bíblia um versículo que justifique a sua crença, os seus princípios. Então vai procurando e encaixando. Quer dizer, aquele versículo que ele está lendo, dizendo que não é, porque ele está lendo na visão amilenista. Então, você falou que o conhecimento, ser amilenista, é justamente isso. Porque é difícil a pessoa... Por isso que, nós falando outra vez, de ter conhecimento. Aquilo que nós estudamos aqui sobre dispensações, e vai ouvir ele, para quem não tem conhecimento, mistura tudo. Não dá para entender, porque eu falei uma coisa, ele vai falar outra. Porque se ele é milenista, ele não vai crer nas dispensações. Então, mistura. Aí fica difícil. Quando você já tem conhecimento, você sabe separar, opa, não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas você não tem. Eu fui ao primeiro Congresso Internacional da Palavra Profética em Serra Negra, foi o pastor Valdemiro, 1999. Aí tinha um irmão lá que falou, eu era pré-tribulacionista, mas eu li um livro X, passei a ser meso-tribulacionista. Quer dizer, esse livro convenceu ele. É capaz dele ler um outro livro, opa, não, agora eu sou pós-tribulacionista. Então, e também não sei ao ponto de eu falar, se eu falar aqui, eu falei a mesma coisa aqui, pastor Agenor teve lá em casa esse dia que ele veio, ele e um irmão lá, né? Falou que o pastor Joel falando, eu sou pré-tribulacionista e sou amilenista. Aí o irmão levou, oi, pai, mas eu sou de Jesus Cristo. Você vê como é que é a cabeça? A pessoa não sabe o que significa isso, né? Mas quer ser mais perfeito, eu sou de Jesus Cristo. Mas quem é pré-tribulacionista e é pré-milenista também é de Jesus Cristo. Porque se eu não entendo disso, então não entendo que eu sou de Jesus Cristo. Tá bom. Quem não procura ser a luz para o mundo, não será para si mesmo. Se ele não procura ser luz para o mundo, nem para si mesmo. Paulo aconselhou a Timóteo, 1 Timóteo 4,13. Primeira Timóteo 4,13. Olha aqui, olha ele falando. Persiste em ler, né? Mas ler para aprender, não é só ler. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Hoje nós podemos dizer até que Jesus Cristo venha. Persiste em ler, exortar até que Jesus Cristo venha. O 15 e o 16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tu fala, minha maior, eu quero ver todo mundo indo para o céu, mas minha preocupação maior é comigo mesmo.
Essa é a minha responsabilidade, que eu tenho que dar conta de mim mesmo. Dos outros não tenho que dar conta não. Os outros ouviu, creu, praticou, beleza, ótimo. Mas eu vou prestar conta só de mim. Lá o pastor não vai ser responsável pela perdição de ninguém. Cada qual responde por si. Não podemos ser como ouvir de um pregador dando uma entrevista. Os crentes vivem. Isso aqui é um outro também que eu ouvi aí. Falou um monte, algumas coisas mais ou menos, e outras meio exageradas. Numa entrevista, como fosse um podcast, mais ou menos que ele estava falando. Ele disse: os crentes vivem mais com medo de ir para o inferno. Em alguns casos, isso é verdade, né? Do que certeza de ir para o céu. Esse medo anula o amor numa relação de pai, uma relação de Deus como pai. Quer dizer, a pessoa, ao invés de viver na alegria de ir para o céu, vive no medo de ir para o inferno. Tudo isso também é uma falta de conhecimento. Não tem certeza absoluta de que a Bíblia ensina que você aceitou Cristo verdadeiramente e você vai para o céu. Você nunca mais vai fazer coisa errada? Isso não garante que você não vai fazer coisa errada. Por isso que a Bíblia diz que tem que pedir perdão pelos erros cometidos. Mas a salvação, uma vez dada, é dada para todos sempre. Amém. O ímpio, enquanto vivo, também tem uma luz de pouco brilho para sobreviver, porque senão não viveria, né? Ou liga sua lâmpada na tomada da vida, que é Jesus Cristo, ou ela se apagará para sempre. Enquanto ele está vivo, ele pode ligar a sua tomada, a sua luz. É Jó 18:5. Jó 18:5. Jó 18:5. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. Aquele que tem Cristo como sua luz não teme o dia mau nem a morte, já que viveremos para sempre. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27:1. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ouvi de que os Charles Spurgeon, ou foi Moody, mas eu vou considerar que foi Spurgeon. Ele disse: se vocês lerem no jornal que Spurgeon morreu, não acredite, estarei vivo para sempre. A nossa esperança deve ser igual a desse homem de Deus e viver segundo nos diz Paulo em Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.